Bom dia a todos, amigos e amigas, uma ótima quinta-feira para cada um de nós e que eu e você possamos continuar estudando a Palavra de Deus, pois ela é o único meio de salvação, ela tem o poder de libertar a mim e a você de todo o mal que praticamos nessa vida, se nós estudarmos e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através de sua Palavra. Amém? O nosso texto para refletirmos hoje, ele se encontra no livro de João, no capítulo 5, no verso 28 e 29. Assim diz a palavra de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Amém? O que esses versos ele tem a nos ensinar? O que Jesus ele quis nos ensinar através desses versos? Que todos aqueles que morreram ou que ainda vão morrer, eles um dia ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, para o juízo final. O que significa o juízo final? O que significa a vida eterna? Por que alguns mortos vão para a vida eterna e outros para o juízo final, para a morte eterna? Bom, a Bíblia nos ensina que nós temos o poder de escolher a Cristo ou negá-lo em vida. Quando nós morremos, nada ouvimos, nada podemos fazer ou escolher. Então, o nosso momento de escolher e viver para Deus é hoje, em vida. E se eu e você viermos a morrer hoje e estivermos em Deus, praticando tudo aquilo que Ele nos ensina, com toda certeza, quando Jesus voltar, ouviremos a sua voz, sairemos dos túmulos para a vida eterna. Por outro lado, aqueles que não aceitam Jesus como único Salvador, que não aceitam a palavra de Deus como único meio de salvação, esses também ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão, porém para o juízo final, onde lá não tem como eu e você, se morrermos perdidos, mudar de ideia e escolher viver para Deus, escolher nos arrependermos naquele dia. Não mais teremos a oportunidade de nos arrepender. Depois que morremos, não existe mais arrependimento. Bom, há dias atrás aconteceu o dia de finados, dia que as pessoas com doutrinas de homem, porque isso não está escrito na Bíblia, que devemos rezar ou orar pelos aqueles que morreram. Pelo contrário, devemos orar e rezar pelos vivos, para que eles se arrependam do mal que praticam e voltem para Deus, para que quando morram salvos e quando Jesus voltar, eles ressuscitem para a vida eterna e não para a morte eterna. Então, esse ensinamento, essa doutrina que muitos praticam em orar pelos mortos, é errada perante a palavra do Senhor. Não podemos orar por aqueles que morreram pedindo para que Deus tenha misericórdia deles. Não, porque as escolhas são feitas em vida e a minha oração não vai fazer com que meu pai, minha mãe, meu irmão, eles se arrependam no túmulo e que Deus o salve, ou que Deus tenha piedade dele e salve por minha oração. Não pode. Isso não é bíblico. A salvação só pode ser escolhida por mim ou por você em vida, não mais depois que morremos. A Bíblia é muito clara em afirmar isso. Se você estudar, amigos, a palavra do Senhor, pedir a orientação do Espírito Santo, você vai conseguir entender tudo o que Deus quer e o que Ele fez e faz em nossas vidas. Ele é um Deus de amor, sim. É um Deus que te ama com toda a sua força, mas Ele também é um Deus justo e Ele não pode levar para o céu uma pessoa que só pratica o mal e que não aceitou Jesus como único Salvador, que não aceitou a sua palavra como o único meio de salvação, pois a palavra de Deus é o nosso único meio de salvação. Então, o mesmo Deus que é amor também é justiça e vem nos ensinando que aqueles que morreram perdidos não adianta orar por eles, pois com toda certeza eles ressuscitarão, mas para a morte eterna. E também não adianta orar pelos que morreram salvos, porque eles que escolheram seguir a Deus, seguir a Jesus em vida.
e o seu galardão, a sua coroa já está garantida, mas não pelas minhas orações, e sim pelo amor de Deus, porque a graça de Deus tocou o coração dessa pessoa, tocou a vida dessa pessoa e ela escolheu seguir a Deus. E as nossas orações devem ser para as pessoas que estão vivas, para que elas se arrependam, para que nós possamos nos arrepender e viver toda a nossa vida para esse Deus maravilhoso que nos ama. Mas lembrando que Ele é amor, mas também é justiça. E se eu e você não escolhermos viver para Ele, com toda certeza vamos ressuscitar, mas para a morte eterna, quando Jesus voltar. Amém? Se possível, feche seus olhos, vamos juntos orar. Bondoso Deus, obrigado por nos ensinar as suas verdades, que todo aquele que morrer perdido ressuscitará um dia, mas para o juízo final e para a morte eterna. E todos aqueles que morreram em Ti, que seguiram os Teus ensinamentos e mandamentos, ressuscitarão, mas para a vida eterna, uma vida de amor eterna no céu, ao Teu lado, com o Pai e o Filho. Que o Senhor permaneça em nossas vidas, que o Senhor abençoe os nossos dias, assim te peço, em nome de Jesus. Amém.